metástase hepática. Quando chega naquela... Primeiro que eu acho que a gente ter falado do transplante no começo já respondeu muita coisa, né? E já adiantou muita coisa que a gente vai falar aqui, ou está falando aqui na nossa conversa. Mas quando chega, eventualmente, as pessoas metastáticas, por exemplo, com metástase hepática, é uma coisa que o prognóstico se torna muito, muito ruim. E metástase única, por exemplo, eu tenho uma paciente que, na época a gente não fazia aqui, um anatomopatológico e tudo que a gente fez, ela foi encaminhada para Rio Preto, eles fizeram a ressecção de uma metástase única no fígado dela por tumor de cólon, e faz 20 anos. E ela voltou para a vida dela, inclusive dá aula e toca a vida, e ela vem comigo, agora ela já vem comigo uma vez por ano para exames. É cura, na verdade, né? Então, a gente tem essas histórias ao longo da nossa vida. E a gente... quando se fala de metástase hepática, existe aquela situação do grande preconceito. Então, obviamente, em grandes volumes e etc., a gente já falou a respeito do transplante, mas eu queria que o senhor falasse a respeito de critério de ressecabilidade. A gente sabe de que as metástases sincrônica, metacrônica, eventualmente você usa fazer a quimioterapia antes, mas tirando essa situação da quimioterapia para diminuir o tamanho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, dos critérios. Bom, o que a gente tem visto é que os pacientes começam a ser totalmente divididos, se ele é um paciente que tem um quadro obstrutivo ou não, se ele tem uma doença sincrônica com um quadro obstrutivo, você vai tratar a obstrução depois da lesão. Mas se você, hoje, o que se discute bastante é uma cirurgia chamada reversa, ou seja, o paciente tem um tumor do colo que não está obstruído e tem uma metástase grande, onde a cirurgia do colo pode ter algum tipo de intercorrência e você perder o momento de tirar a lesão do fígado, você operar primeiro o fígado. Você pode operar primeiro o fígado, o paciente tira o tumor do fígado, vai para a quimioterapia e depois tira o tumor do colo. A cirurgia reversa, tem serviço que a cirurgia reversa representa 60% dos procedimentos utilizados em determinado serviço. É um detalhe muito interessante. O outro é a possibilidade de você saber se o paciente responde à quimioterapia. Então, o paciente que não tem obstrução e tem uma lesão grande, você está autorizado a fazer quimioterapia, pode utilizar o esquema inicial clássico tipo FOLFOX, e se o paciente respondeu, o paciente começou a responder, você pode fazer a cirurgia ao mesmo tempo, que normalmente quando é feito por laparoscopia acaba tendo um resultado um pouquinho melhor, ou você pode começar pelo colo, volta para a quimioterapia e depois faz o fígado. Quando você tem múltiplas lesões, a gente tem feito um procedimento chamado ALPS, ou seja, você avalia o remanescente hepático, a gente faz a volumetria, e eu fiz um ALPS recente que ele tinha uma lesão, ele tinha o fígado todo com lesão, preservando apenas o segmento 2. A gente fez um ALPS chamado ALPS monossegmento. Ou seja, é interessante. O que a gente sugere é que todos os pacientes com metástase hepática de câncer coloretal sejam encaminhados para o tumor board e seja visto por um cirurgião que tenha capacidade de fazer esse tipo de procedimento. Quando você seleciona um paciente com metástase hepática, aí entra, você conhece muito melhor do que o Carrais, o NRAS, instabilidade BRAF. Então, instabilidade microsatélite, você consegue ver o paciente que vai se beneficiar. Se é um tumor de colo direito, um tumor de colo esquerdo, a gente vê que o tumor de colo direito ele tem um resultado um pouquinho pior do que o tumor de colo esquerdo. Então, isso leva você a imaginar o número de situações que você tem que utilizar paciente por paciente. Então, é fundamental. A gente tem resultado, como você comentou, de paciente que operou, tinha uma lesão pequena e nunca mais apareceu também. E a gente tem também paciente que operou e teve recidiva, operou de novo. A gente tem paciente com 15 anos, 13 anos, a gente tem paciente operado, fez quantas cirurgias? A gente fez 4 cirurgias. E é interessante que parece que aumenta o intervalo. Às vezes eu operei um paciente que tinha um tumor, 2 anos depois, um ano depois, apareceu a lesão, eu operei, depois aumentou o tempo, ele voltou para a quimio, e o paciente fica sem quimioterapia. A sobrevida, hoje tem muita comparação de sobrevida, além de livre de doença e livre de progressão, sobrevida livre de quimioterapia, que é bem interessante esse detalhe, e a gente tem paciente desse jeito. Então é possível integrar junto com a equipe da oncologia clínica
dentro de um tumor bode e tratar esse paciente. Tanto que a gente costuma dizer que hoje a metástase hepática, principalmente a metástase hepática de câncer coloretal, é uma doença crônica. Daí a tendência a fazer cirurgia que a gente chama cirurgia poupadora de parênquima, porque a gente sabe que esse paciente pode precisar de uma outra ressecção lá na frente. Leandro, você tem no dia a dia, você que conduz esse tipo de coisa aqui na clínica. Então, queria que se você tivesse alguma coisa para complementar e falar, que você ficasse à vontade, porque quando aparece é para você que eu mando, né? O que o professor Orlando falou é muito importante. Há bem pouco tempo, a gente via uma pequena metástase, a gente, para as pessoas que não entendem, é mais fácil a gente seccionar o fígado de acordo com uma vascularização e com uma via biliar que é chamado os segmentos de Cugnot. Ou seja, cada segmento do fígado ele tem uma vascularização própria. Então, às vezes, cortar o fígado de acordo com esses segmentos é mais fácil. Então, às vezes a gente via uma pequena metástase distante, a gente já queria cortar todo esse segmento. O que o professor Orlando falou é fundamental. Hoje a gente tenta enuclear essas lesões para preservar o fígado, pensando, como o senhor falou, numa doença crônica, que Verdade. amanhã você precisa ter mais parênquima para fazer novas ressecções. Porque você faz uma ressecção grande, depois pode surgir uma metástase numa região mais centralizada que impede a ressecção. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui e perguntar sobre o ALPS. O senhor já participou de consenso e tudo. Em que pé está o ALPS hoje? Teve um boom no início, né? Com um colega aqui da Argentina, também nos Estados Unidos, na Europa. Depois parece que se arrefeceu e agora parece que ele ganhou uma estabilidade assim, de indicação. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre quando a gente indica o ALPS. O ALPS começou a partir de uma tentativa do cirurgião de fazer uma ressecção. Ele não conseguiu e deixou o fígado partido. Quando ele foi fazer a avaliação de imagem, ele viu que o fígado cresceu. Ligou o ramo da veia e o fígado cresceu. Daí os alemães começaram a fazer o procedimento e começou a ser discutido em 2011, mais ou menos. Em 2011, foi apresentado um relato de 3 casos e depois eu estava em Melbourne, essa discussão começou a ganhar corpo e depois eu tive a felicidade de pegar um caso em São Luís e eu tive a felicidade e a sorte de ser um dos primeiros cirurgiões do mundo a realizar esse procedimento. Daí a gente participou do Consenso em 2015 lá em Hamburgo, na Alemanha, de forma que todo mundo fazia ALPS para tentar mostrar que fazia, inclusive com pouca indicação. Foi muito criticado porque tinha uma mortalidade muito alta. A nossa mortalidade do grupo brasileiro foi de 12,8%, quase 13% de mortalidade, que é inaceitável. Depois começou a cair, já tem trabalho mostrando ALPS com mortalidade zero, ou seja, um paciente selecionado. Daí começaram a tirar ALPS para colangiocarcinoma, tiraram a indicação, estão tentando voltar. ALPS para carcinoma passaram tentando tirar e ficando ALPS apenas com metástase hepática de câncer coloretal. E daí tentar ver outros procedimentos que possam substituir. Surgiu há pouco tempo o grupo de Montpellier, coordenado pelo professor Boris Gill, a deprivação hepática, que é a soma da embolização da porta e da embolização da veia hepática, deprivação venosa hepática, e que consegue aumentar o tamanho do fígado, muito semelhante ao ALPS, de forma que hoje a tendência é utilizar essas várias alternativas e diminuir o número de casos que vai precisar de ALPS. A principal indicação hoje é quando você tem tumor no lado que vai ficar. Ou seja, se você tem tumor do lado que vai ficar e tem tumor do lado que vai sair, se você fizer a ligadura da porta, aquele tumor vai crescer. E daí você tem que tirar ele primeiro. Para tirar ele primeiro, o melhor procedimento hoje é ALPS. Então a tendência é que ele persista ainda há algum tempo, mas certamente outras opções vão surgir. E o ALPS, de uma forma ou de outra, contribuiu para a evolução da cirurgia da metástase hepática, principalmente com a deprivação hepática e com o ALPS monossegmento, que antes se dizia assim,
Para se fazer a hepatectomia tem que deixar 2 segmentos. Uhum. Hoje não é mais, hoje a gente faz a hepatectomia. Eu mostrei esse caso nos Estados Unidos, em que ficou apenas um segmento do fígado e o paciente ficou bem.